Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da igreja AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 que você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos
da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, pode ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé e também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romano 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live, e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para a gente dar a introdução a esta nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG1 318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para tocar no corações de todas as pessoas de onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação,
libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Escolha um número agora de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Eu irei agora fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo. Oração de número 5. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Senhor Deus, Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate junto conosco, em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio. Hoje de número par. Rebanho de número par 12 e rebanho de número 11 ímpar. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um que está presente nesta live agora. O livro é Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. O capítulo é capítulo 12 do livro de Zacarias. Capítulo 12 do livro de Zacarias contém 14 versículos, que diz assim: a salvação de Jerusalém, do 1º ao 4º versículo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice e de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguem se ferirão gravemente e contra ela, e ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor,
ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. O livro é... Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro é Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Vamos ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo é capítulo 7 do livro de Mateus. Capítulo 7 do livro de Mateus contém 29 versículos. O juízo temerário é proibido, do 1º ao 4º versículo. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que deveste medido, vos medirão também. Porque vês que tu o orgueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tem a trave no teu? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. O livro é o livro de Filipenses, 4 capítulos. No sorteio do capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses contém 21 versículos. A exortação referente à Igreja Santa, do 1º ao 4º versículo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outro que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos ao Senhor Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Atos, 28 capítulos. Sorteio do capítulo de Atos. Capítulo 14 do livro de Atos. Do livro de Atos contém 28 versículos. Paulo e Barnabé em Icônio, do 1º ao 4º versículo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoravam-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão dele, se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo das cidades. Uns eram judeus, outros eram apóstolos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho.
Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é 2 Reis, 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Versículo. O reinado de Jeoaquim, do 1º ao 4º. Nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo, então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus e bando de sírios e de moabitas, e dos filhos de Amon enviou contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Irei sortear agora a oferta a de número 54. Oferta de número 54. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, para que todos sejam muitíssimos abençoados. Vamos à oferta de número 54. É possível o Senhor Jesus o Cristo estar mentindo quando ele afirma que todos vão receber ou serem pagos para cada um segundo as suas obras? Examine Mateus 16, 24 a 27 e Apocalipse 22, 18 e 19, e muita atenção com as falsas doutrinas apresentadas nas igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que é possível o Senhor Jesus o Cristo ter mentido nesta afirmação, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 15 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão. Vamos agora sortear mais uma oração, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 8. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra, do teu santíssimo nome, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias, aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Joel, 3 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Os juízos do Senhor Deus sobre as nações inimigas, do 1º ao 4º versículo. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro, e Sidom, e todas as regiões da Filistia? É isto vingança que quereis contra mim? Se é assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. Capítulo 5 do livro de Romanos. Capítulo 5 do livro de Romanos contém 21 versículos, que diz assim: a justificação pela fé e paz com o Senhor Deus. Do 1º ao 4º versículo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com o Senhor Deus, meio de nosso Senhor Jesus o Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estaremos firmes e gloriamos na esperança da glória do Senhor Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Deus, gratidão, Senhor, pela tua misericórdia. Vamos. O livro é Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos. O cerco é tomada de Nínive, do 1º ao 4º versículo. O destruidor sobre contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata cintila. O aço dos carros do dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, corre como um relâmpago. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Miqueias, 7 capítulos. E Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 6 do livro de Miqueias. Capítulo 6 do livro de Miqueias contém 16 versículos. O Senhor Deus e seu povo em juízo, do 1º ao 4º versículo. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta
com seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que eu tenho feito e com que te enfadei, responda-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Livro de Isaías, 66 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. O capítulo é capítulo 24 do livro de Isaías. Capítulo 24 do livro de Isaías contém 23 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Eis que o Senhor vai destacar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe despertar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como a tua dona, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao de vendedor, como ao de devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlarguecem os mais altos do povo da terra. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora, sortear agora uma das mais nossas 40 ofertas, mas lembrando que para participar, basta a igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica. Oferta de número 37. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. A oferta de número 37, nossa oferta de número 37 é onde apresentamos todas as metas e propostas para a vida das pessoas ficarem melhores. Essa oferta também apresenta para todos vocês o nosso caráter de como as pessoas serem uma igreja melhor e terem uma igreja melhor, sem adulterar nada na Bíblia Sagrada, e tem um prêmio de 10 milhões de reais para aqueles que não estiverem adulterando nenhum dos livros citados nas 9 atividades que a oferta apresenta. Não deixe de ir em nossos canais para assistir ao vídeo da oferta com todas as informações necessárias. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 10. Oração de número 10. Gratidão pela presença de todos. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra e de todos possam receber a sua abundância, paz, graça e alegria, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, gratidão, gratidão sempre pela presença. Mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte, né, deste sorteio, para que o Espírito Santo lhe conceda um número para a sua meditação, que ele possa falar ao seu coração no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada.
Mentalize o número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Livro de Juízes, 21 capítulo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20. Capítulo 16 do livro de Juízes. Capítulo 16 do livro de Juízes contém 31 versículos. Sansão em Gaza, do 1º ao 4º versículo. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e justamente com a trança as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que olha para Hebrom. Depois disso apareceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soroque, a qual a chamavam de Dalila. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é Filemon, um capítulo. Livro de Filemon. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de Filemon contém 25 versículos. Paulo intercede em favor de Onésimo, do 8º ao 11º versículo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora até prisioneiro do Senhor Jesus o Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um sorteio. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. O livro é Daniel, 12 capítulos. Daniel, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel contém 45 versículos. Os reis do norte e do sul, do 1º ao 4º versículo. Mas eu, no 1º ano de Dário, o medo me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu será quebrado e repartido com o 4º vento do céu. Mas não para sua posteridade, nem também segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passado a outros, fora de seus descendentes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Salmos, 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos.
capítulo é 79 do livro de Salmos. Do livro de Salmos contém 13 versículos. O povo pede castigo contra os inimigos. Do 1º ao 4º versículo. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um monte de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura, tornando-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a sombraria do que nos rodeiam. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro de Marcos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. O capítulo é capítulo 13 do livro de Marcos. Capítulo 13 do livro de Marcos contém 37 versículos. A vinda do Filho do Homem, do 24º ao 27º versículo. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então virão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. A oferta é a oferta de número 39. 39. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oferta de número 39. Você realmente sabe quem é que te acusa de forma espiritual? E você precisa saber que não é o diabo, Satanás, que te acusa, pois quem te acusa é um dos amigos do Senhor Jesus o Cristo. Esse amigo do Senhor Jesus o Cristo é que te acusa de adultério, pecados, iniquidades, impiedades, anticristo, seita e mentiroso. Atenção nos canais, atenção, nós do canal @milhaofertadim e das 12 igrejas virtuais com lives de segunda a sexta, a partir das 6 horas e 48 minutos até 1 hora e 12 minutos, estamos afirmando que o diabo, Satanás, não te acusa. E sim, o inimigo do Senhor Jesus o Cristo quem faz isso. E se você provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer agora mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí o número
de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. O livro é de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 16 do livro de Lucas. Capítulo 16. Capítulo 16 do livro de Lucas contém 31 versículos. A parábola do administrador infiel, do 1º ao 4º versículo. Disse o Senhor Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois, o meu senhor? Me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 9 do livro de Amós. Capítulo 9 do livro de Amós contém 15 versículos. Os juízos do Senhor Deus são inevitáveis, do 1º ao 4º versículo. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capiteis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desça ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. E se esconderem no cume do camelo, de lá buscá-lo-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porém os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 26 do livro de Provérbios. Capítulo 26 do livro de Provérbios contém 28 versículos, do 1º ao 4º versículo. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causas não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua astúcia, para que não te faça semelhantes a ele. Vamos a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque.
contém 19 versículos, que diz assim, a oração de Abacuque, do 1º ao 4º versículo. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Vamos agora ao último livro. O livro é de Ezequiel, 48 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. O capítulo é o capítulo 31 do livro de Ezequiel. Capítulo 31 do livro de Ezequiel. Capítulo 31 do livro de Ezequiel contém 18 versículos. O destino do Egito, do 1º ao 4º. No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a multidão do seu povo, a quem és semelhante na tua grandeza. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosas folhagens, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as suas fontes das profundezas da terra exalaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando o ribeiro para todas as árvores do campo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora a revelação das ofertas. A revelação das ofertas. Ela te traz, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que está seguindo espiritualmente. A terceira, é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí o número para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 12. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 7. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Atos, capítulo 14. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 24. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 5. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 6. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 24. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 16. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 11. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 79. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 13. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 16.
Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Amós, capítulo 9. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 26. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 31. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora para nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na igreja @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48 na igreja @AIG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na igreja @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24-27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários e início de fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha,
Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e com a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nesta live, que o Senhor possa abençoar grandemente. E espero vocês na próxima live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.